Povo lindo, povo que vai morar no Sal Grosso junto com o Perereca, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live aqui nesse bendito e abençoado canal Tretas Gospel. E treta nesse meio gospel que não falta, né? Mas vamos falar aqui da entrevista que o Guilherme deu ao Fernando do canal Arquivo Estranho ontem. Eu e várias pessoas no chat estávamos pedindo ao Fernando para perguntar ao Guilherme se realmente eles tiveram relações sexuais entre os dois. E o Guilherme deu um sorrisinho assim e disse: prefiro não responder. E essa atitude do Guilherme confirmou. Ele só assinou embaixo. Porque o Guilherme poderia ter dito não, isso daí não, nunca tivemos. Mas o Guilherme, quando disse prefiro não responder, ele acabou afirmando. Entenderam? E também teve aquela situação do cachorrinho, né? Hoje, o falso pastor fez uma live pela manhã. Ele mistura o santo com o profano. Sempre ele faz isso. Ele começa com aquela palhaçada de hino da harpa, mas depois começa com os ataques, com os xingamentos, misturando sempre o santo com o profano. E ele disse que o cachorrinho lindo, lindo, ele tinha tido uma doença nos olhos. Mas ele não esticou o assunto. Ele só falou isso e debochou de uma pessoa que perguntou lá no chat se ele realmente teria atacado o cachorro na árvore e cegado o cachorro. Aí ele debochou. Gente, ele debochou. Vocês têm que ver a cara que ele faz nessa live que ele fez pela manhã. Ele disse: eu... Só isso e mais nada. Falou apenas que o cachorro teve uma doença nos olhos. Então daí vocês vão vendo quem é esse vagabundo, quem é esse sujeito. Se eu tenho um animal e ele fica doente, ele vai ficar comigo até o fim da vida dele. Foi isso que aconteceu com todos os cachorros que eu tive. Durante todos esses anos eu tive 4 cachorros. E todos eles morreram na nossa companhia. Morreram de velho. Teve um cravinho que foi atropelado, que ele não tinha costume de sair de casa, né? A gente passeava sempre com ele na coleira, mas ele ficava mais no quintal, solto. Aí, uma vez, o meu irmão, ele era pequeno, devia ter o quê? Uns 7, 8 anos de idade. Aí ele abriu o portão. Aí o cravinho escapou. Aí veio um carro e, infelizmente, né, atropelou o meu cachorrinho. Mas os outros não. Os outros morreram ali com a gente, de velhos. Então quer dizer que se eu tenho um animal, ele fica doente, eu abandono o bicho? É assim que funciona? Quer dizer que você tem um filho, teu filho fica doente, tu abandona teu filho? Tu joga teu filho no olho da rua? Tu doa teu filho? Ah, vou doar meu filho porque ficou doente. Porque o animal faz parte da nossa família. Então, se seu bichinho ficar doente, você vai abandonar ele? É assim, Flávio Amaral? Eu vou doar porque não me serve mais. É sinal que você não tem amor nenhum, nem pelos animais. O que você sempre quis fazer, seu falso pastor, é montar uma família perfeita. Com criança, com animais, para que os grama azul acreditem na tal família perfeita, né? E com isso vocês continuar tirando dinheiro dessa gente. E eu não tinha tomado conhecimento do que você fez com o cachorro do Adriano, não tinha tomado conhecimento, não. Você botou o pitbull do Adriano no carro, abandonou ele na rua, só porque ele roeu a sua mesa caríssima, roeu o pé da mesa,
Por que você não levou o cachorro para ser adestrado? E todo cachorro, quando é novinho, ele é igual uma criança. Só quer fazer estripulia. Só quer fazer graça. Rói chinelo, rasga pano de chão, pega o pano de chão, começa a fazer assim com o pano de chão. É a coisa mais bonitinha que tem de ver. Mas depois que o cachorro vai ficando mais velho, ele vai parando, é igual nós, seres humanos. Quando a gente é criança, a gente só quer fazer estripulia. Depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai parando. E o animal é a mesma coisa, o cachorro é a mesma coisa. Então, se ele fosse um cachorro mais velho e que continuasse com esse costume de ficar roendo, rasgando as coisas, é só levar ele para um adestrador, que ele ia perder essa mania. Mas nem isso, né? Não serve mais, joga fora. Aí vocês ainda querem passar para as pessoas que vocês são de Deus. Você não tem comportamento nenhum de pessoa de Deus, está na Bíblia, eu não estou mentindo não. Grama Azul, vai ler a Bíblia e ver como é que é o comportamento de uma pessoa que se diz de Deus. Ele diz que nunca vai mudar, que o jeito dele é assim. É isso que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Que quando a pessoa se converte, tem que haver mudança. Se xinga, tem que deixar de xingar. Se mente, tem que deixar de mentir. Se engana, tem que deixar de enganar. Se trai, tem que deixar de trair. Se é uma pessoa desequilibrada, tem que se tornar uma pessoa equilibrada. Quando não há mudança, não há convenção nenhuma. Nem eu que estou inventando isso não, Gramas Azul. Seguidores desse casal do engano. Se vocês fossem evangélicos mesmo, vocês iam concordar comigo. Que está na palavra de Deus. Tem que haver mudança. Se não houver mudança, não tem como. O evangelho de Cristo é transformação, é mudança. Mas o cara continua xingando, ofendendo, debochando, mentindo, enganando, desequilibrado. Se não houve mudança, não é evangélico coisa nenhuma. A palavra de Deus é transformação. É mudança no caráter, no comportamento, nas atitudes, no jeito de falar. Tem que haver mudança. É o Evangelho de Cristo que diz, Gramas Azul. Meu Deus, como existe gente idiota. Aí uma hoje lá escreveu no chat dele, da live que ele fez hoje pela manhã. Continue assim do seu jeito, pastor. Porque o Senhor é genuíno, o Senhor é autêntico. É esse tipo de gente que dá combustível para esse vagabundo ficar pior do que ele já é. E essas pessoas têm algum compromisso com a palavra de Deus? Se as pessoas têm conhecimento bíblico, gente, desculpa, o tempo aqui no Rio de Janeiro está horrível, eu estou aqui com uma coriza, vocês não têm ideia, um dia desse eu estava todo encatarrado, mudança de tempo muito brusca mesmo, vocês não têm ideia. Ontem fez um calorão, à noite começou a ventar frio, à noite não, à tardinha já começou a ventar frio, e antes de ontem o tempo estava nublado pra caramba, chovendo, frio. Aí ontem um calorão danado, à tarde começou a ventar frio, e hoje pela manhã já está um calor danado aqui no Rio de Janeiro, então não há corpo que resista, né? Então eu estou aqui com a coriza, desculpa eu estar fungando aqui toda hora, né? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, Gramas Azul, tem que haver mudança. Não é eu que estou falando, não. É o Evangelho de Cristo que diz. Então como vocês acreditam que esse casal tem alguma coisa de Deus, gente? A própria Skol Castro, né? Ou, aliás, o próprio falso pastor disse que a Skol Castro é pior do que ele. Vocês, Grama Azul, que segue esse casal, já viu várias lives dele falando isso, que a Skol Castro é pior do que ele. Porra! Se ela é pior do que ele, meu Deus, imagino que essa mulher não faz por trás das câmeras. Esse vagabundo desse falso pastor já mostra quem ele é.
nas câmeras. Imagine essa Skol Castro por trás das câmeras, se o próprio diz que ela é pior do que ele. Mas diante das câmeras, ela passa aquela carinha de paisagem, aquela voz sedosa, suave, né? Aquela carinha de Ave Maria. Mas por trás das câmeras, só Deus sabe o que acontece. Porque se o próprio marido diz que ela é pior do que ele, e foram dezenas de lives que ele já falou isso, que ela taca coisa em cima dele, quebra coisa em cima dele, xinga ele, meu Deus do céu. E com a criança vendo tudo, né? E a Sandra Dias hoje estava em live, e ela falou algo que eu já vinha falando há muito tempo. A criança vai vendo o comportamento e vai copiando. Como a Sandra disse, a criança é uma esponja, absorve tudo, tudo que vê, tudo que ouve, né? E ela disse que já fez várias denúncias, né? Parece que 3 denúncias ao Conselho Tutelar de Itanhaém. E o falso pastor disse que eles foram lá, ficaram maravilhados, né? Com o quarto dela cheio de presentes, cheio de brinquedo, todo bonitinho, arrumadinho, a casa grande, com piscina e tudo, né? Aí o Conselho Tutelar tomou café com eles lá, né? Sei lá, deram boas risadas e foram embora. Tchau. Não é ver o ambiente, é ver o tratamento que é dado a essa criança. O Conselho Tutelar de Itanhaém, vocês deveriam de assistir às lives desse casal, principalmente desse falso pastor. Não é ter uma casa linda, bonita e maravilhosa, com piscina, com o quarto da criança lotado de brinquedos e presentes. Não é isso que vocês têm que ver, não. O pobre menino Henry Borel, né? Henry Borel tinha tudo isso. Morava num apartamento de luxo, um quarto bonito, cheio de brinquedos também. E olha o que aconteceu com o Henry Borel, Conselho Tutelar de Itanhaém. Você não tem que ver casa bonita, não tem que ver nada que se tem brinquedo, sem sei lá o que no quarto da criança, não. Vocês têm que ver o comportamento, como que essa criança é tratada. É isso que vocês têm que ver. Assistam a live desse vagabundo. Comece a acompanhar a live dele. Ah, já sei, Conselho Tutelar. Vocês fazem parte do mesmo time? Do Tribunal de Justiça de Itanhaém? Fazem parte, porque o Flávio Amaral diz que é amiguíssimo do juiz, né? De Itanhaém. Tomam até café juntos, né? Não é? Será que vocês fazem parte do mesmo time? Fazem vistas grossas para tudo? O que que rola? O que que rola para vocês fazerem vistas grossas? Tanto o Tribunal de Justiça de Itanhaém e o Conselho Tutelar. Não estou acusando de nada, não estou acusando, só estou fazendo uma pergunta. O que que rola para que vocês não tomem atitude correta? Atitude que tem que ser tomada para proteção mental dessa criança. Vou repetir. O Henry Borel tinha de tudo. Apartamento de luxo, quarto bonito, cheio de brinquedos. E olha o que aconteceu com ele. Então você não tem que ver o ambiente que a criança mora, não. A coisa física, não. Não é isso. Vocês têm que analisar como essa criança é tratada pelos seus responsáveis. É isso. Porque teve vários outros casos também de crianças que moram em mansão, que foram, infelizmente, né, pelos próprios pais. Então, pessoal, eu estava com uma live marcada agora para as 12 horas. Inclusive, eu iria repetir o que eu falei na live de ontem, que foi derrubado pelo YouTube, com relação ao cachorrinho Lindo Lingo. Mas como o YouTube resolveu devolver a minha live de ontem, a live já está aqui, vocês que não assistiram, se quiserem assistir, a live foi devolvida pelo YouTube,
eu fiz uma contestação e a plataforma aceitou a minha contestação e devolveu a live, tá? Então eu vou falar de outro assunto. Eu só não abri uma live porque eu tô sem Wi-Fi de novo. Fico o dia inteiro sem Wi-Fi e às vezes volta lá para as 4, 5 horas da tarde. Isso é, quando volta, né? E eu não posso estar fazendo live direto pelo celular, senão vai embora a minha internet. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo gravado. Então, eu adiei a live para as 16 horas. Isso é, se o Wi-Fi voltar. Se o Wi-Fi não voltar, eu vou ter que adiar para mais tarde. Mas hoje eu vou fazer parte da bancada do canal Arquivo Estranho. Mesmo que eu não tenha Wi-Fi, eu tenho que economizar a internet aqui do chip para poder participar da live do canal Arquivo Estranho hoje às 19 horas, tá bom? Estarei lá presente, conto com a presença de todos vocês. Mas caso o Wi-Fi volte até às 16 horas de hoje, eu vou abrir uma live falando a respeito da live que essa senhora Skol Castro fez ontem e o deboche que esse falso pastor Flávio Amaral fez hoje na live pela manhã, misturando o santo com o profano, como sempre, né? E deboche do cachorrinho lindo. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço muito pelo carinho, pela confiança que vocês têm em mim. Muito grato pela ajuda também, que de vez em quando vocês enviam para mim, tá ok? Se vocês sentirem o desejo de me ajudar, tá aí a chave Pix. Eu vou deixar fixada, ou então eu vou botar aqui embaixo daqui a pouco quando for editar esse vídeo, porque eu tenho que passar esse vídeo pelo editor. Aí eu vou colocar a chave Pix aí, você que sentir no coração e me ajudar com qualquer valor, eu te agradeço muito, tá bom? E peço a Deus que venha te abençoar poderosamente, não deixando que falte nada para você nem para sua família. Eu conto com a presença de vocês mais tarde lá no canal Arquivo Estranho às 19 horas, ou na live que eu vou fazer às 16 horas, caso o Wi-Fi volte, tá bom? Então fiquem todos na santa paz do Senhor, nunca se esquecendo que só Ele, o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, é a luz, a verdade e a vida. Cris Miller, um beijo no teu coração, tá bom? Não fica assim não, tá? Não fica assim não. Eu sei que é duro. Uma pessoa que ama os animais tomar conhecimento de um caso desse, né? Um maus trato desse, de abandono e de espancamento. Eu sei que é triste. E você ama animais e crianças, isso eu sei, tá? Que a gente, ficamos conversando há muito tempo, né? Mais de um ano a gente conversando. E eu sei que você é apaixonada por crianças e animais. Mas não fica assim não, tá bom? Deus vai confortar teu coração. Tem a minha querida Neninha Pontes também, que ela ama. Ela falou, Pereira, não vou nem assistir. Não quero nem assistir essa tua live falando disso, porque eu tô aqui revoltada, que eu tenho meus petzinhos que eu amo, e eu nem sonho de alguém fazer algum mal aos meus pets. Inclusive, ela fez uma denúncia uma vez de um vizinho que deixava o cachorro sem comida, sem água. Ela fez uma denúncia anônima, sabe? O órgão de defesa dos animais foi lá, entrou lá, resgatou o cachorro, porque ele saía, ficava desaparecido e o cachorro ficava lá gritando de fome e sede, né? E amarrado ali na coleira. Aí o órgão de defesa e proteção dos animais foi lá, arrombou lá o portão, entrou, resgatou o animal e o cara pegou 15 anos de cadeia, tá? Você pode fazer uma denúncia anônima, tá bom? Você não vai ser descoberto não. Se você souber que quem quer que seja esteja maltratando os animais ou crianças, você pode denunciar sim, tá? Crianças é o Disque 100 ou 180, uma coisa assim. Depois vocês pesquisem aí. E os animais também tem como você denunciar. É só você pesquisar que vai aparecer o número para você. Aí você liga e não precisa se identificar, tá bom? Então fiquem todos na santa paz do Senhor. Cris Miller, beijo, Cris Miller, tá? Fica tranquila. Deus vai confortar teu coração. E você também, Neninha Ponte. Beijo, te amo e amo todos vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima live aqui nesse bendito e abençoado canal Tretas Gospel. Que treta nesse meio aqui não falta. Tá bom? Beijo. Tchau.